Olá a todos, eu sou o professor Alcides Ora. Nos vídeos anteriores já falei sobre o conceito de tensão, tensão, deformação e torção. Neste vídeo, dando continuidade à disciplina Mecânica dos Materiais, eu abordo o capítulo 5, flexão pura, através da resolução de um problema. Bom, a ideia é que a gente possa analisar o comportamento e as tensões geradas em uma estrutura quando esta é submetida a carregamentos que geram flexão. Eu estou usando novamente o livro Mecânica dos Materiais, 7ª edição dos autores Johnston e outros. Bom, o conceito de flexão pura é definido como dois momentos iguais e opostos atuando em uma mesma estrutura sobre o mesmo plano de simetria da seção transversal desta estrutura. Então vamos ao problema. O nosso problema é que a gente tem uma viga biapoiada nos pontos A e B, sofrendo cargas de 1.500 newtons e 1.500 newtons a uma certa distância dos pontos A e B. O perfil da viga é esse perfil aqui, com suas unidades em milímetros, e o que a gente espera que aconteça, ou o comportamento dessa viga sofrendo esse tipo de carga, seria o mesmo que pegar essa régua aqui e aplicar, considerar esse aqui o ponto B e aqui o ponto A e aplicar duas cargas meio que distantes. O comportamento dela é que a tendência dessa estrutura é que haja uma curvatura com cavidade voltada para cima. Dado que houve essa curvatura com cavidade voltada para cima e que não houve deformações aqui nem aqui no momento de aplicação de carga, o que se espera é que a parte de baixo de toda a sua viga, que vai estar sofrendo essa curvatura, tem uma deformação positiva e a parte de cima tem uma deformação negativa, ou seja, você está tracionando os elementos aqui embaixo da sua viga. Então esses elementos aqui embaixo dessa viga seria essa parte de cá, tá? E a parte de cima estaria sendo comprimida, seria essa parte de cá. Mas o que é que acontece fora dessa extremidade e dessa extremidade? O que a teoria nos mostra é que entre a extremidade que está sendo comprimida e a extremidade que está sendo tracionada, vai existir uma linha neutra em que você não tem deformação nenhuma. Então, o que vai aparecer aqui no nosso problema é que a gente precisa identificar qual é essa linha neutra em relação ao nosso problema, para então fazer os cálculos associados às tensões. Como é que isso é calculado? Como é que isso foi deduzido e é calculado? Como é que você calcula a tensão, dado que você tem um momento fletor agindo sobre uma viga, um elemento prismático no caso? O que a gente tem aqui é que a relação é dada por menos o momento vezes a distância da sua linha neutra até o ponto que você quer estudar da viga. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente avançar com o problema, sobre o momento de inércia de toda a sua seção transversal. Então a seção transversal seria toda a seção transversal da viga, tá? E a gente precisa identificar que linha neutra é essa. Então, para o nosso problema, eu estou considerando aqui o sistema de coordenadas em que eu tenho y para cima, z é o comprimento da sua viga e o x está entrando no quadro. Então, olhando de lado aqui para você acompanhar o perfil, o que você tem aqui para acompanhar o perfil é a direção y e a direção x. Então, coisas que a gente precisa entender, né? Porque esse é um problema de flexão em que você tem o perfil prismático sofrendo flexão em um eixo de simetria. Porque quando a gente olha para essa seção transversal, o eixo de simetria ele vai estar aqui em y, em x. Então, passando aqui um valor aqui, lembrando que o que você anda para cá é x, tá? Então, em x, tudo que acontecer desse lado também acontece desse lado, é semelhante, é um espelho. Já o que acontece em y é diferente. Então, o que a gente vai precisar identificar no nosso problema é onde é que está essa linha neutra, em que agora eu sei que a parte de cima, o que estiver acima dessa linha neutra está sofrendo
uma compressão e o que está abaixo está sofrendo uma tração. Então é isso que a gente vai fazer à medida que a gente vai resolvendo o problema. Então voltando aqui um pouco para o que a gente precisa identificar para poder calcular. A gente tem uma equação de tensão, dependendo de momento, da distância da linha neutra até o ponto que você está analisando, e tem também o momento de inércia. O momento de inércia a gente sabe que é calcular a área dessa seção transversal. O momento, ele vai depender de qual seção você está trabalhando. Porque se a gente fizer o diagrama de corpo livre de uma seção passando aqui entre os pontos A e essa primeira aplicação de força, a gente tem um certo valor de momento. Se a gente fizer uma análise do diagrama de corpo livre desse resto aqui da viga, você tem um outro valor de momento entre esses pontos, e se você fizer aqui esse corte, você também vai encontrar outro valor. Pela própria semelhança do problema, tá? Pela simetria do problema, semelhança e simetria do problema, a gente sabe que o que acontecer desse lado, esse lado vai ser o espelho. Então a gente acaba não simplificando a solução antes, sem precisar calcular tudo. Então, primeiro, o que a gente precisa fazer, né? Identificar quem são essas forças de reação aqui, para poder calcular, começar a fazer o cálculo do diagrama de corpo livre, identificar quem são os momentos e quem são os esforços. Então, vamos começar parte dos cálculos, tá? Deixa eu só apagar aqui. Bom, novamente, devido à simetria e devido à semelhança das forças, é meio direto você implicar que você necessariamente vai ter que ter uma força de reação aqui de 1500 e vai ter que ter uma força de reação aqui de 1500. Mas, por questões didáticas, eu vou fazer essa conta aqui, tá? Então eu vou considerar que aqui tem uma força de reação em A, F de A, e tem uma força de reação F de B. Então, note que o somatório das forças em Y, elas têm que ser igual a zero, a gente está resolvendo um problema estático. Então, o que eu tenho aqui de F de A, começando aqui desse ponto A, é que eu tenho F de A positivo, mais F de A, menos 1500, menos 1500, mais F de B, tem que ser igual a zero. Então, pela simetria, a gente já consegue identificar que F de A é igual a F de B. Então, o que eu tenho aqui é que F de A é igual a F de B, então eu posso chamar de 2F de A menos 3000 é igual a zero. Então, implica que F de A, que é igual a F de B, vai ser igual a 1500 newtons. Bom, então com isso a gente consegue identificar, e aí eu vou apagar aqui para poder aproveitar o espaço. No nosso caso aqui, a gente identificou que as forças de reação são F de A igual a F de B, que é igual a 1500 newtons. Bom, só isso aqui não resolve, porque o que eu preciso é identificar quem é o momento que está atuando nas minhas seções, entre esse ponto e esse ponto. Então, o que a gente precisa fazer é avançar com o cálculo do diagrama de corpo livre para cada um desses trechos e identificar quem é o esforço cortante e quem é o momento. Tá? Então, considerando aqui esse primeiro trecho em que eu tenho do ponto A até o valor de 0,4, que eu chamei aqui de trecho 1. Então, o seu x vai andar de 0 até 0,4. Então, pegando esse pedacinho aqui do diagrama de corpo livre para esse elemento nesse trecho e considerando que o x parte daqui, então eu tenho x, eu tenho a minha força A que está nesse ponto agindo, F de A de 1500. Quando a gente faz o corte de diagrama de corpo livre, a metodologia é considerar que você tem um esforço cortante para baixo, positivo, tem um esforço cortante para baixo, né? Positivo vai depender do sinal lá em cima, e substitui também por um momento aqui.
Deixa eu colocar em azul para ficar mais evidente. Então, substituindo aqui o esforço cortante em um momento e fazendo a análise estática desse elemento, desse diagrama do corpo livre para esse pedaço aqui da sua viga, da sua estrutura. O que eu tenho aqui, o somatório das forças Y tem que ser igual a zero. Então aqui eu tenho 1500, no meu sistema de coordenadas Y aqui é positivo, então 1500 positivo. Tenho o esforço cortante para baixo, no caso aqui está negativo, e só essas duas forças agindo no meu elemento. Então isso aqui tem que ser igual a zero, implica que qualquer corte que você faça aqui dessa distância de 0 até 4, qualquer corte você vai ter uma força, um esforço cortante aqui de 1500 newton, tá? Então ele vai ser 1500 newtons positivo e constante, né? Então, fazendo agora o somatório dos momentos em torno do meu ponto X, ou seja, em torno desse meu ponto aqui que eu considerei o ponto X, quem são as forças que estão atuando? Eu tenho essa força aqui de 1500 vezes o meu braço X. Essa força V está atuando exatamente no ponto X, então ela não gera momento. E tem o próprio momento que for substituir. Só basta identificar agora qual é o sentido do momento para identificar se ele é positivo ou negativo. No nosso caso, nosso sistema de coordenadas, se eu tenho 1500 com o braço em X aqui, em torno do meu ponto X, eu tenho YZ dando X, então isso é um valor positivo, então eu tenho aqui 1500X positivo. Do contrário, eu tenho em torno desse ponto X aqui um momento tentando girar de Z para Y, dando um X negativo, um momento negativo, então eu tenho menos um momento aqui. Bom, fazendo esses cálculos a gente fica com 1500x. Veja, o que acontece é que à medida que você anda de 0 até 4, a gente tem um momento que progride de 0, quando x é 0, até o ponto que ele é máximo. Quando x é 0,4, ele dá 600 Nm. Então isso aqui seria uma reta, né? Saindo de 0 até o momento máximo. Isso é quando ele chega no final do trecho 1, de 0,4. O que a gente precisa avaliar agora, o que acontece nesse outro trecho aqui, entre o ponto de aplicação 1500 e o outro ponto de aplicação 1500. Então a gente faz um novo diagrama de corpo livre, só que agora para esse elemento maior. Então, considerando esse elemento maior, o que a gente vai ter aqui agindo sobre, novamente, considerando que a gente está a x de distância, a gente quer entender o que está acontecendo aqui nesse ponto, né? Então, a gente substitui pelo esforço cortante, por um momento. Além disso, agora a gente tem que contabilizar esses 1500 aqui agindo nessa distância, de 0,4. Deixa eu colocar para cima, acho que fica melhor. O ponto A, a gente já sabe que é o ponto A, então tenho 1500 agindo a 0,4 e tenho a minha reação aqui também de 1500 newtons, tá? Então, fazendo aqui o balanço das forças agora, somatório das forças em Y, eu tenho que 1500, novamente, sistema de coordenadas para cima é positivo, menos 1500 porque esse cara está apontando para baixo no meu sistema de coordenadas, e menos o esforço cortante porque o meu sistema de coordenadas também está apontando para baixo. Então, somando esses dois caras, eu implico que nesse trecho aqui, entre o ponto em que você tem 0,4 e até 1, ou seja, vai de 0,4 mais 0,6 que dá 1, você não há nenhum esforço cortante aqui, é zero, é nulo, tá bom? E avaliando agora o somatório dos momentos, em torno do meu ponto X, então eu estou olhando tudo que está girando aqui em torno desse ponto. Quem é que causa momento em torno desse ponto? Você tem esse 1500 rodando deixa eu corrigir aqui, tá? Você tem esse 1500 aqui rodando de 0,4. Esse valor aqui, se isso aqui é X, isso aqui vai ser
x menos 4, x menos 0,4, tá? Se você tem esse valor de x e tem esse valor de 0,4, então esse braço aqui que a gente vai considerar é de x menos 0,4, então você tem duas forças atuando, gerando momento, né? 1.500 vezes o comprimento todo de x, e você tem 1.500 somente com esse braçozinho aqui de x menos 0,4. Além disso, essas forças cortantes aqui agindo sobre o ponto de rotação, ele não causa momento, e tem um momento que a gente considerou quando a gente faz o corte do elemento para o diagrama do corpo livre. Então, eu tenho aqui 1.500, novamente, rodando nesse sentido ele fica positivo, rodando no sentido contrário ele fica negativo, e o momento também rodando no sentido contrário ele fica negativo. Resolvendo esse sistema aqui, essa equação, o que você tem aqui, o momento, em todo esse trecho aqui, desde 0,4 até onde ele completa 1, ou seja, até onde ele soma mais 0,6, ele é constante e igual a 600 Nm. Isso aqui é uma coisa interessante, porque agora, ó, a gente teria somente o elemento central aqui, ele teria um comprimento de 0,6 metros. Veja que eu posso substituir por um momento aqui, por um momento aqui, e a gente sabe que esses momentos têm intensidade de 600 Nm. Então, o elemento central dessa viga, ele está sofrendo a flexão pura. Só haja flexão como esforço em todo esse elemento central aqui. Tá? Então, isso é uma coisa interessante de identificar. Não é todo elemento que está em flexão pura, mas esse elemento aqui está em flexão pura. Lembrando, aqui flexão pura porque aqui tem flexão, mas não tem esforço cortante. Então, posso parar aqui. Bom, o que é que isso nos fornece? O projeto em geral, ele precisa identificar qual é a máxima tensão e comparar com a tensão de escoamento do seu material. Para o nosso projeto foi dado que o material tem tensão de escoamento de 250 MPa, e o que a gente quer é verificar qual é os coeficientes de segurança se a gente considerar essas tensões de escoamento. Bom, novamente, a gente precisa identificar quem é o momento máximo. Identificando o momento máximo, a gente consegue calcular a tensão máxima e daí sim comparar com os coeficientes de segurança, né? Comparar com a tensão de escoamento. E para isso eu preciso identificar onde é que esse momento é máximo. Para esse primeiro trecho ou para esse trecho aqui, o que a gente tem é um momento crescente até o ponto em que ele chega em 600. E quando ele chega em todo esse trecho aqui, ele fica em 600, ou seja, tanto no primeiro trecho quanto no segundo, o valor máximo do momento é 600 Nm. Então, a gente já identifica qual é o valor máximo do momento aqui. Segundo, para identificar quem é essa distância daqui, é preciso primeiro definir quem é a linha neutra passando pela minha seção transversal. Então, a linha neutra ela é calculada com base no centroide da sua figura. Então, dado que você tem uma seção transversal que você quer analisar, você precisa identificar quem é o x da simetria do seu centro, assim como o y do seu centro. Mas vejam, a gente já identifica que o centroide para um objeto simétrico, para o x, ele é exatamente aqui. Então, a gente não precisa calcular o x, a gente já sabe que vai ser na metade dessa figura. Enquanto que o y, ou seja, em que ponto do y a gente está considerando aqui, lembrando, o sistema de coordenadas é y e x, é o que a gente precisa definir onde é que vai estar essa minha linha neutra. Tá bom? Tá, e como é que a gente calcula isso? Bom, os cálculos são simples. O que a gente precisa identificar aqui para a identificação do y do centroide, o y barra do centroide, é simplesmente o somatório das áreas vezes a sua y barra, que é a distância do seu centro até o ponto em que você está considerando inicialmente que ele está rodando, e o somatório de todas as áreas dos elementos. Então,
como é que a gente faz para resolver esse problema, né? O que a gente faz é geralmente dividir os objetos em duas áreas. Então eu posso chegar aqui e dividir esse retângulo aqui de cima é uma área, esse retângulo aqui de cima é outra área. Então o somatório que eu vou ter aqui de área vezes y e o somatório de área vai ser para o elemento 1 e o elemento 2. Bom, como é que eu faço para identificar quem é esse y barra desse y centroide barra aí? Você pode começar definindo que o seu y, seu x, ele está em qualquer posição. Eu estou definindo aqui que ele está nessa posição. O x0 ele está aqui, né? Aqui embaixo, alinhado com o elemento 2. Poderia ter definido também que ele estivesse aqui, passando entre um elemento e outro, mas estou definindo que vai começar aqui de baixo. Então, vamos lá. Quem vai ser esse y? Esse y é a distância do centro geométrico da minha figura individual até essa linha, até o eixo x0 que eu estou considerando. Então, para o meu caso aqui, quem é a distância do meu centro da minha figura, que está aqui nesse ponto, até esse ponto x0? Bom, pela figura eu tenho aqui que é 6, então a metade aqui é 3. 3 com 2 seria 5. Então, eu já posso vir aqui para a figura 1 e colocar 5. E para a figura 2, como isso aqui é 2, então do centro dessa figura 2 até esse ponto, até esse eixo x0, eu tenho uma distância de 1. As áreas que eu tenho aqui são 6 com 3, 18. 2 com 6, também 18. Fazendo essa multiplicação, né? A área vezes o y barra e o somatório das áreas, o que eu tenho é o somatório das áreas dessas duas figuras dá 36 e o somatório dos A's vezes os y barra dá 108. Dividindo 108, que é o somatório desse daqui de cima, por 36, o que eu tenho é que o meu y está a 3, no caso a unidade que eu estou usando aqui é centímetros, de distância do meu x0. Isso daria 2 mais 1, 3. Então deixa eu colocar ele um pouquinho mais para baixo aqui. Então eu tenho aqui minha linha neutra, tá bom? A minha linha neutra. Deixa eu passar aqui. Minha linha neutra. O que é que essa minha linha neutra identifica? Lembrando, a linha neutra é o plano em que nenhuma deformação está ocorrendo. Tudo que está aqui em cima, a gente viu, está sofrendo compressão, tudo que está aqui embaixo está sofrendo tração. Mas a compressão e a tração, elas são proporcionais à distância que você está da sua linha neutra, que é justamente esse y. Então veja, uma coisa é um elemento, essa seção aqui, ó, essa linha que está a essa distância, digamos que isso aqui seja 1. Isso aqui gera uma tensão, e a tensão maior você vai ter quando você estiver mais distante possível da sua linha neutra. Então, para a compressão, a maior distância vai ser dessa linha neutra até o topo, e para a tração, a maior distância vai ser dessa linha neutra até esse fundo aqui. Então, são esses valores os máximos que a gente tem interesse, porque a gente quer identificar quem são as tensões máximas de compressão e de tração. Então, são esses pontos que a gente está interessado em identificar. Bom, deixa eu colocar logo aqui os valores. Isso aqui, daqui para cá, vai dar 6 menos 1, 5. E daqui para cá vai dar 2 mais 1, 3. Então, os valores que a gente vai usar, o máximo vai ser 5. Y máximo vai ser 5. Isso vai ser 3. O que eu tenho aqui, agora que identificar, para complementar a solução do meu cálculo das tensões, já identifiquei quem é o meu momento, em que trecho ele é máximo, já identifiquei quem são as maiores distâncias para eu calcular as maiores tensões. O que precisa calcular agora é minha inércia, meu momento de inércia de toda a minha área. Bom, a gente usa o fato de que você pode trabalhar com duas áreas independentes. Então você tem essa área 1 e tem essa área 2.
e usar o teorema dos eixos paralelos para calcular o momento de inércia de toda dessa somatória dessas duas figuras. Então, fazendo isso, o que eu tenho aqui é que eu vou calcular a área, momento de inércia de 1 mais momento de inércia de 2. Bom, o momento de inércia de uma figura prismática, usando o teorema dos eixos paralelos, é simplesmente 1 sobre 12 b h ao cubo, mais a área, vezes a distância do seu centro geométrico até o ponto que você está girando. E o ponto que a gente está girando é a nossa linha neutra. Então, o que a gente vai ter aqui é, para o momento de inércia da área 1, é o B1, H1, A1, D1. Quem é o meu B1? É a base da minha figura 1, que no caso aqui é 3. Quem é a altura da minha figura 1? Vai ser a altura de toda a minha figura aqui, que no caso é 6. Quem é a área da minha figura A1? Que é justamente 18. 3 vezes 6, 18. E quem é a distância do meu centro geométrico da figura 1 até a minha linha neutra? Então, se aqui é 5, a distância de 3, metade desse cara de cá, vai ser daqui para cá, vai ser 1, né? 3... Peraí. 5 menos 3, 2, desculpe. A distância do meu centro geométrico, da minha figura. Então, se eu pegar aqui e dividir por 2, eu tenho aqui, daqui para cá é 3. Tá? Então, a distância desse centro geométrico da figura 1 até a minha linha neutra, ele vai ser 2, considerando que isso aqui é 1. Tá bom? E a mesma coisa para o elemento 2, para a área 2. Então, eu tenho aqui B2, A2, A2, B2H2, D2. Quem é meu B da minha figura 2? Essa largura toda aqui, 9. Quem é a altura? Vai ser essa altura aqui, 2. Quem é a minha área? Vai ser 9 vezes 2, 18. E quem é a minha distância da minha linha neutra até o centroide dessa figura? A distância da minha linha neutra até o centro geométrico da segunda figura seria 1 mais 1, no caso 2, né? Aqui para cá daria 2. Então, essa distância seria 2. Então, eu tenho aqui 126 com 78, dá 204 centímetros a quarto, transformando para metros dá 204, 10 a menos 8. É só uma observação, aproveitando, eu observei que nas contas, eu deveria ter, na hora de resolver aqui o problema, eu esqueci de acrescentar um zero. Então, na verdade, era para ser 15 kN. Então, eu refiz todas as contas, considerando o valor de 15, tá? kN. Então, todas as contas foram recorrigidas. Então, não estranhe quando vocês forem ver agora o final da resolução do vídeo, que apareceu um zero a mais, tá bom? Bom, identificamos quem é o momento de inércia. O que a gente precisa agora identificar é quem são os y. Então, para identificar os y, eu preciso entender que, a partir da minha linha neutra, qual é a distância que eu estou analisando em relação à minha linha neutra. Para o topo, onde eu tenho compressão, ela vai estar a uma distância de 5, né, pela minha geometria. E para o fundo, eu vou estar a uma distância de 3. Então, o y para a minha análise de tensão máxima, em relação à compressão, é 5, e o y para a análise de tensão máxima para compressão é 3. Olhando do ponto de vista de quem está vendo esse plano aqui, que no caso é o YZ, estou trazendo esse plano YZ para cá, o que a gente vai ver em relação ao plano, então, por exemplo, em relação a essa figura aqui central, é que você teria a parte de cima sendo comprimida e a parte de baixo sendo tracionada. É exatamente o que está acontecendo aqui. Como referência, o que a gente tem é a nossa linha neutra, em que você não tem nenhuma deformação do plano. Então, com isso a gente pode calcular as nossas tensões no topo, que no caso são o negativo do momento. Lembrando, o momento que a gente identificou é um momento positivo. Se ele fosse negativo, entraria aqui como negativo. A distância a partir desse eixo até o ponto máximo, para o nosso sistema de coordenadas, ele é positivo, então ele entra como positivo aqui. Isso dá positivo com negativo, sairia desse somatório um negativo.
essa soma ao negativo, o que garante o nosso entendimento que ali em cima seria a compressão. Então, aqui temos compressão e no fundo, lembrando, o momento é o mesmo, a gente está analisando a mesma seção, tem um momento máximo. Já o nosso y abaixo dessa linha neutra, para o nosso sistema de coordenada y, o que a gente tem aqui é o y negativo, então seria menos 3. Menos com menos daria mais, então apareceria aqui mais, e aqui seria a nossa tensão de fundo. Bom, temos as tensões, basta agora a gente analisar o coeficiente de segurança. O coeficiente de segurança, novamente, é baseado na relação entre a tensão última que o material pode resistir sem que haja falha do projeto. A gente identificou que essa tensão última seria a tensão de escoamento, para o nosso caso é 205 MPa. Esse valor aqui tabelado, ele é para ensaio de tração, então o que a gente tem aqui para o coeficiente de tração seria 250 por 88,2, dando a 202,83 coeficiente de segurança. E por ser um material dúctil, os ensaios mostram que a tensão de escoamento para o material sob tração é o mesmo a tensão de escoamento para o material sob compressão. Então a gente pode usar o mesmo valor de 250, apesar de não ter sido dado. Então isso aqui daria um coeficiente de segurança sob compressão de 1,7. Isso quer dizer que é um projeto ruim? Não, depende. Se for baseado somente no comparativo com tensão de limite de resistência ao escoamento, ele está aceitável. Ele não, a tensão que sua viga está sofrendo aqui no meio, onde você tem um momento máximo, ele está resistindo, ele ainda não chegou nesse limite de resistência. Por outro lado, a gente entende que os projetos eles são baseados em normas e depende do tipo de aplicação. Então, pode ser que para essa aplicação a norma pusesse que você teria que ter um limite de coeficiente de segurança 2. Então, no caso, se esse cara de cá fosse ter que se submeter a um coeficiente de segurança 2, o que é que a gente poderia alterar no projeto? Bom, algumas coisas a gente pode alterar no projeto. Quanto menor esse cara de cá, maior vai ser a minha razão para o coeficiente de segurança. Então, eu tenho que tentar baixar essa minha tensão aqui. Como é que eu posso baixar minha tensão? Alterar o momento só depende das cargas, eu não tenho como alterar, as cargas estão sendo impostas por uma aplicação qualquer, uma aplicação externa. Mas eu posso alterar o perfil, ou seja, eu posso brincar com o perfil aqui da minha viga, fazendo com que eu tenha uma distância menor, porque quando eu tiver uma distância de aplicação de tensão menor, eu consigo baixar, se eu tivesse aqui menor, eu consigo baixar minha tensão, e se eu tiver também um momento de inércia maior, se eu pegar uma área com momento de inércia maior, eu também consigo baixar aqui minha tensão gerada por essa carga. Então, com isso, a gente finaliza a aplicação para o capítulo 5, flexão pura. Se você gostou, dá o like, compartilha com os colegas, acompanhe o canal para poder ver os próximos vídeos e o link das aulas anteriores, dos vídeos anteriores, está aqui embaixo na descrição desse vídeo. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau.